Muito bem, chegamos à nossa segunda aula do nosso workshop. Nessa aula, o nosso foco é no relacionamento entre as tabelas. É entender sobre o que é tabela de menção e o que é tabela fato. Na sequência, começaremos os nossos cálculos. Conheceremos um pouco mais sobre como é que trabalha a linguagem DAX dentro do Power Pivot. Fique aí, que depois da vinheta eu vou explicar melhor como tudo isso funciona. Vamos lá. Existem algumas etapas muito importantes num processo de construção de um BI. É claro que a gente acaba sempre se preocupando com o final. Se preocupa muito com o gráfico, se preocupa muito com a tabela, mas o que vem antes de tudo isso é muitas vezes o mais importante. Na aula de hoje, você vai aprender sobre um passo muito importante na construção desse BI, que é a etapa de relacionamento entre tabelas. Como você viu na aula passada, nós temos agora várias tabelas para criarmos um relacionamento. E nesse processo de relacionamento é muito importante entender que tipo de tabela nós estamos trabalhando. Se a tabela é uma tabela de menção ou se é uma tabela fato. E tudo isso eu vou explicar em detalhes na nossa aula agora. Além disso, iniciaremos agora a etapa de cálculos. Começaremos a criar medidas dentro do Power Pivot. E essas medidas são muito interessantes e muito poderosas. Você vai perceber que no nosso processo de construção, nós não utilizaremos em momento algum o campo do nosso relatório, o campo de valor jogado direto na tabela dinâmica. Isso não vai acontecer. Nós usaremos a todo momento medidas, cálculos feitos dentro do Power Pivot para agilizar o nosso trabalho. Feito? Fique aí que agora na aula eu vou explicar com detalhes como faremos tudo isso. Feito? Vamos colocar a mão na massa então. Vamos lá. Bom, chegamos agora à nossa segunda parte do workshop. A nossa segunda aula será sobre, de fato, a segunda etapa nessa construção de projeto, né? Eu achei interessante essa divisão de aulas, até mesmo para que vocês entendam que o nosso projeto ele é dividido entre essas etapas, onde a primeira é a captura dos dados, a segunda é a aula de hoje, onde nós vamos criar o relacionamento entre as tabelas e também criar os nossos cálculos. A terceira etapa, que é a etapa da aula da semana que vem, é a etapa onde a gente aproveita essas informações e cria os nossos visuais, ok? A nossa aula de hoje ela é dividida em duas partes. A primeira parte é onde nós criamos os relacionamentos e a segunda é onde nós criaremos as nossas medidas. Mas, vamos lá, antes disso, tem um detalhe muito importante. A aula de hoje é muito importante e tem vários detalhezinhos que é importante que você anote e cuide disso. Vamos lá. Nós vamos agora acessar o nosso Power Pivot. Primeiro, você precisa conferir se a sua versão realmente tem o Power Pivot. Em versões mais antigas, como 2010 e 2013, existiam algumas restrições de versão. Já nessas versões mais atuais, 2016 e o Office 365, praticamente todos, eu acho até que todos já têm essa possibilidade, essa ferramenta, tá? Caso precisem habilitar, lá na guia Dados, vocês encontrarão esse ícone verdinho que fica aqui perto do validação de dados, estão vendo? Quando a gente clica nele, ele vai abrir o Power Pivot. Caso ele ainda não esteja liberado, o suplemento não esteja liberado, ele vai pedir para liberar. E aí é só clicar em OK, aceitar, ele vai liberar e está tudo certo, ele vai passar a funcionar a partir daquele momento. Caso você clique e ele não abra de jeito nenhum, é porque provavelmente a sua versão não tem acesso. E aí eu acho que você vai ter que trocar a sua versão, ok? Bom, espero que dê tudo certo e partindo do princípio que agora todos nós já temos Power Pivot, nós vamos agora entrar lá no Power Pivot, porque no final da aula passada nós carregamos os dados para o modelo de dados, né? E quando a gente carrega para o modelo de dados, para onde os nossos dados vão? Vamos lá. Na guia Power Pivot, eu vou agora clicar em gerenciar. Caso você tenha clicado nesse botãozinho aqui, ele já vai também acessar o Power Pivot. Esse é o Power Pivot e aqui nós temos as guias. Então todas aquelas extrações que nós fizemos lá no Power Query, ele trouxe para cá. Pessoal, muito importante que vocês entendam, principalmente para quem ainda não se aventura no Power BI, essa é a mesma lógica de funcionamento do Power BI, a mesma. Então assim, tá gostando desse negócio? Tá se sentindo à vontade? Isso é muito bom, é uma boa notícia, significa que você já está preparado para começar a trabalhar com o Power BI,
ok? Bom, todas as guias estão aqui, só que agora nós precisamos de duas coisas muito importantes. Primeira delas, precisamos criar a tabela calendário. Pessoal, todo projeto precisa de uma tabela calendário. Ela será a nossa linha do tempo para todo o projeto, ok? Depois eu vou explicar um pouco sobre quais os tipos de tabelas que nós temos, né? E nesses tipos de tabelas vocês vão entender onde se enquadra a tabela calendário e qual a importância e onde ela se relaciona com as outras tabelas. Vamos lá. No Power Pivot do Excel, nós temos um acesso rápido a criar a nossa tabela calendário. Aqui na Guia Design, eu tenho tabela de data. Estão vendo aqui? Eu vou clicar em Novo e ele vai criar uma tabela calendário para mim. Olhem que fácil. Meu Deus. Pronto. Ele já criou aqui a minha tabela calendário. Ele me trouxe alguns campos prontos, né? Vejam que eu tenho aqui a linha do tempo. E ele criou essa linha do tempo com base em todo o meu período. Isso é muito legal, já vem pronto. Ele já identificou o ano, o mês abreviado, o mês por extenso, já juntou aqui mês e ano e trouxe até mesmo o dia da semana, tá? Muito importante, vamos lá. Eu quero ter aqui, além das colunas que ele já me trouxe, outras duas colunas. A primeira delas, eu quero o mês abreviado, porque eu não quero colocar nos meus filtros o mês por extenso. Então, eu vou adicionar uma coluna. Vamos lá. Essa minha coluna eu vou chamar de mês abreviado. E vejam que é como se eu estivesse digitando aqui no Excel, né? Coloco o cabeçalho, eu vou abreviar o abreviado aqui, mês abreve. E agora eu vou começar a construir a função. A função eu vou construir na primeira célula. Vamos lá. Sinal de igual. E aí aqui na barra de fórmulas ele já me mostra a função. A função é igual. Nós queremos que ele extraia uma parte do texto, correto? Nós vamos então usar a função left. Nós queremos que do texto mês, vejam que eu clico e ele já cria a referência para mim. A referência aqui na linguagem DAX, lembrando, Power Pivot trabalha com a linguagem DAX. Aqui na linguagem DAX, quando eu faço referência a um campo, ele já faz referência à tabela e ao campo, seguindo esse padrão como está aparecendo na tela para você. Eu quero desse campo, ponto e vírgula. Quantos caracteres? Pessoal, exatamente igual à função esquerda do Excel, né? Exatamente. Bom, eu quero 3 caracteres. Ok. Fechei parênteses, dou um Enter e pronto. Eu passo a ter aqui o mês abreviado. Tem uma outra coisa que eu preciso aqui, que é muito importante para essa nossa etapa, que é a seguinte. A gente vai trabalhar agora com o ordenamento. O Power Pivot tem uma coisa muito legal, que é a possibilidade de pedir para uma coluna olhar para a outra na hora de classificar. Por exemplo, a coluna mês, ela tem um mês por extenso. O mês por extenso faz com que na hora de classificar, ele não obedeça a classificação do período, né? Janeiro, fevereiro, março, e sim a classificação em ordem alfabética desse texto. Então ele começa lá, abril, agosto, e não é assim que eu quero que ele classifique. Como que eu faço então? No Power Pivot, eu consigo selecionar a coluna, no caso eu estou selecionando aqui a coluna do mês, e agora eu vou mudar a classificação dela. Aqui na guia página inicial, eu tenho um item que diz assim, ó, classificar por coluna. Quando eu clico nele, ele me pergunta qual coluna, né? Ó, classificar por coluna, e aí ele me pergunta aqui qual coluna. Eu quero que a coluna mês, ela seja classificada pelo número do mês. Eu vou clicar em OK. Esse já veio até pronto, porque ele já identificou para mim, né? Vou fazer a mesma coisa lá no mês abreviado. Seleciono o mês abreviado, classificar por coluna, e vou chamar novamente a coluna do número do mês. E vou clicar em OK. Só que como que eu vou fazer isso, por exemplo, para mês e ano? Mês e ano não tem, né? Eu não posso mandar classificar pelo número do mês, porque tem um ano nessa jogada. E aí como que ele vai interpretar o ano? Primeiro que ele nem deixaria, mas tudo bem. Como que eu faço aqui? Eu preciso criar um código, uma chave para esse período. E essa chave, ela será criada da seguinte forma. Vamos lá. Eu vou chamar aqui de ID ano-mês. E esse ID ano-mês, ele será criado com a função formate. Vamos lá. Igual formate. A função formate é uma função de 2 parâmetros. Vamos lá. Qual é o primeiro parâmetro? É a data, ou seja, eu quero extrair informação da data. Seleciono ela. Ponto e vírgula. Quem já trabalha com formatação personalizada ali no Excel, já está acostumado a utilizar a máscara, né? DD, MM, AA, enfim. É assim que a gente cria máscara lá no personalizado, lá no Excel. A gente vai usar essa máscara aqui. Só que aqui
o ano não é representado pela letra A e sim pela letra Y, porque é inglês. Então, coloquei aqui 4 letras Y, 2 letras M. Vou fechar parênteses. Ele vai trazer informação para mim? Vejam, ele vai criar um código que me permite usar essa coluna para ordenar mês e ano. Só que tem um detalhe. Essa coluna ela está no formato de texto. Por quê? Porque a função formate faz isso. Ela me traz no formato de texto. Então, eu vou agora, lá na frente, antes da função formate, depois do sinal de igual, usar a função value. Essa função transformará o meu texto em valor. E eu agora vou dar um Enter e a minha tabela calendário está pronta. Vejam que ele já alinhou à direita, né? Mostrando que ele está sendo interpretado como um número. Bom, tabela calendário ok. Nós vamos agora para a segunda etapa. Vamos criar os nossos relacionamentos. E a terceira etapa, ainda hoje, falaremos sobre as medidas. Separei aqui uma sequência de medidas para a gente trabalhar. Vamos lá. Nós vamos agora em relacionamentos. E para criar relacionamentos aqui no Power Pivot, eu vou lá no canto direito, na guia página inicial, eu vou no botão Exibição de diagrama. Quando eu clico nesse item, ele me mostra todas as minhas tabelas. E aí tem um detalhe, vamos lá. Lá embaixo tem um botãozinho que me permite dimensionar a minha tela para que todas as tabelas apareçam. Eu vou clicar nesse botão e ele vai fazer isso para mim. Bom, eu já dei uma mexida aqui na minha tabela, ela está um pouquinho diferente da de vocês. Na verdade, vocês têm as mesmas tabelas que eu. Eu apenas dei uma mexida aqui no formato, né? Eu vou pedir para vocês organizarem as tabelas de vocês de forma parecida com essa minha aqui, né? Então coloquei canal, produto, promoção. Coloquei tabela venda no meio e tem uma importância muito grande, colocar ela aqui no meio. Depois tem histórico, geografia e população. A tabela calendário ele já criou, eu vou colocar aqui também. E nós temos 4 tabelas que não estão sendo utilizadas. Eu então diminuí o tamanho dessas tabelas, que são as tabelas da geografia e também a do fabricante, né? Que de acordo com a regra que a gente usou lá no Power Query, essas tabelas acabaram se tornando inúteis no nosso processo. Então, coloquei elas ali pequenininha para não ficar atrapalhando. Bom, eu quero agora criar o relacionamento entre essas tabelas. E para criar relacionamento, é importante que vocês entendam que as tabelas elas estão divididas em 2 tipos. Tabelas dimensão e tabela fato. O que seria a tabela dimensão e o que seria a tabela fato, né? A tabela fato é a tabela que registra o fato. Bom, o que seria registrar o fato? Vamos pensar aqui no nosso trabalho. A nossa ferramenta, o nosso dashboard, ele trabalha em cima de venda, correto? Se ele trabalha em cima de venda, a tabela que registra a venda, ela é a tabela fato, porque o nosso fato é a venda, correto? Então, cada linha da tabela venda representa o nosso fato. Se eu estivesse trabalhando aqui com movimentação de estoque, cada movimentação no meu estoque seria o meu fato. A tabela que registra a movimentação do estoque é a tabela fato, nesse exemplo. Lá no financeiro, eu tenho a mesma situação. Tenho a tabela de contas a receber, de contas a pagar, e lá eu posso, inclusive, ter 2 tabelas fato. Tabela de contas a receber, tabela de contas a pagar, porque registram fatos referentes ao financeiro, ok? Bom, em um projeto eu posso ter uma ou mais tabelas fato. É muito comum, inclusive, quando a gente trabalha com projetos maiores, a gente ter mais de uma tabela fato, né? Nesse nosso exemplo, nós estamos trabalhando com uma, que é a tabela venda. Mas essas outras tabelas que estão ao redor aqui são o quê? São as tabelas dimensão. E elas dão a dimensão do tamanho daquele campo dentro da tabela fato. Opa, que coisa louca. Bom, vamos pensar o seguinte. Dentro da tabela venda, nós temos um item chamado canal. Esse item canal é o campo que traz o código do canal, correto? Esse código do canal ele pode variar entre 1 e 4, nesse nosso exemplo aqui. Lá na tabela canal, eu vou ter o quê? Eu vou ter a dimensão dele. Eu vou ter a lista com esses 4 canais. Estão aqui. O código referente a eles e a descrição do canal. Ele então vai me dar a dimensão desse campo. Eu não posso ter, por exemplo, na tabela fato, um campo que eu não tenha na tabela dimensão. Essa é uma lógica muito importante nesse processo, ok? Quando a gente extrai dados de bancos de dados, ela já vem de forma muito parecida com um arquivo que eu disponibilizei para vocês. Por quê? Porque a ligação entre tabela dimensão e tabela fato, normalmente elas são feitas por código, como é o caso aqui. Ah, Darlan, então não pode ser feita por
contexto por data? Pode sim. Inclusive a tabela calendário, ela se relaciona com vendas através da coluna data. A tabela calendário, ela é a nossa tabela dimensão no que diz respeito ao período. Eu não posso ter uma venda lá na tabela venda em uma data que não esteja na minha tabela calendário. Perfeito? Bom, espero que tenha dado uma clareada nesse conceito de tipos de tabela e nós vamos agora criar os relacionamentos. Os relacionamentos eles podem ser de 3 tipos, mas aqui no Excel, no Power Pivot do Excel, eles podem ser apenas de 2 tipos. Digo de 3 tipos porque o Power BI aceita relacionamentos de 3 tipos. Aqui nós não temos essa possibilidade. Bom, o que o Power Pivot do Excel aceita como tipo de relacionamento? Nós temos o relacionamento 1 para 1 e o relacionamento 1 para 1 ele não pode ser feito com uma tabela fato, né? Uma tabela fato nunca tem um relacionamento 1 para 1. Por quê? No relacionamento 1 para 1 significa que eu tenho apenas um código de cada dentro da minha tabela. Vamos imaginar aqui a situação do canal. Vamos lá. Lá no canal, a minha tabela de dimensão, ela tem apenas um código de cada, ou seja, ela não tem códigos repetidos. Lá, o meu relacionamento é feito de 1. Quando ela se relaciona com vendas, cada canal desse se repete muitas vezes na tabela venda. Então, nesse caso, eu não tenho como criar um relacionamento 1 para 1, porque na tabela vendas, o campo que eu estou relacionando, ele se repete muitas vezes. Ok? Na verdade, se repetindo uma vez já seria o suficiente, né? 2 vezes. Então, não pode ter repetido. Quando tem repetido, o relacionamento fica de 1 para muitos, certo? O nosso relacionamento mais comum aqui é 1 para muitos. O Power BI, ele aceita relacionamento de muitos para muitos, mas esse tipo de relacionamento requer uma análise especial na hora que a gente vai montar os nossos relatórios, porque dependendo da forma como a gente for montar, a interpretação pode não ser a correta, ok? Como nós não teremos esse problema, não entraremos aqui nesse contexto. Bom, nós vamos agora criar o relacionamento. E como que a gente cria relacionamento aqui no Power Pivot? Vamos lá. Eu vou pegar o campo, vamos lá, tenho o ID canal, lá na tabela canal, e tenho o ID canal da tabela vendas. Esse é o relacionamento entre essas duas tabelas. Eu vou pegar o campo ID, lá do canal, e vou arrastar até o campo ID da tabela canal, né? Da venda para a canal. Quando eu faço isso, ele já faz a interpretação do tipo de relacionamento. Ele já me traz aqui, ó, 1 para muitos. Então, sempre que eu for criar relatórios onde eu preciso fazer aberturas, sejam em gráficos, em tabelas, enfim, com a informação do canal, eu preciso puxar o campo da tabela canal, certo? A orientação é que eu puxe campo da tabela canal. A mesma coisa vai acontecer no produto. ID produto com o ID produto da tabela vendas. Arrastei e pronto, criou o relacionamento. Promoção, a mesma coisa. ID promoção com ID promoção. A nossa tabela calendário, ela se relaciona através da data, né? Então, eu vou pegar agora o campo data lá da tabela calendário e vou relacioná-lo com o campo data da tabela vendas. E ele vai aceitar. Isso porque a nossa tabela calendário não tem campo de data repetido. Ela é a nossa tabela dimensão de data, ok? Próximo passo. Vou pegar aqui o campo do ID histórico, da tabela histórico, e vou arrastar até o ID histórico da tabela vendas. Agora a gente entra num outro tipo de relacionamento, um relacionamento onde essas próximas duas tabelas não se relacionam com a fato. Elas até se relacionam, só que de forma indireta, né? Nós vamos agora arrastar o campo do ID geografia para o ID histórico, né? Porque lá no ID, na verdade o ID geografia da tabela histórico. Quando eu faço isso, vejam que ele já identifica o tipo de relacionamento e já identifica também que a geografia ela se repete várias vezes, né? Eu tenho vários históricos de lojas iguais, né? Então ele se repete. Então, 1 para muitos. Já a população, ela vai se relacionar do país para o país, né? Aqui. Arrastei e ele também já identificou que na minha geografia eu tenho vários países repetidos. Percebam agora, só para a gente finalizar o assunto relacionamento, que em cada relacionamento nós temos uma seta que determina quem manda em quem aqui, né? Percebam, vamos lá, lá na população eu tenho uma seta que sai da tabela população, vai para a tabela geografia, consegue passar, porque ela tem direção para isso, da tabela geografia para a tabela histórico, e ela também consegue passar para a tabela vendas, certo? Isso significa
que a tabela população consegue agrupar dados de valores lá da tabela vendas. Ah, e eu quero relacionar população com a tabela calendário, alguma informação da tabela calendário. Isso é possível? Não. Por que não é possível? Porque aqui a seta ela não chega até a tabela calendário, né? O relacionamento entre vendas e calendário, ele só vai. Então eu não consigo voltar. A população sai, vai até geografia, vai até histórico, vai até vendas e não consegue passar para a tabela calendário. Eu estou comentando isso com vocês não por esse exemplo, né? Eu não quero nada da população para calendário. Nem tem nenhum tipo de agrupamento nesse sentido. Mas eu quero que vocês se atentem nessa questão da seta. Ou seja, quem pode agrupar o quê? Ok? Se não tem relacionamento para isso, se ele não vai, eu não consigo fazer o agrupamento. Feito? Bom, o conceito de relacionamento é algo um pouco complexo, que mesmo com essa explicação, que eu tentei ser o mais simples e óbvio possível, eu sei que no dia a dia pode não ser tão simples assim. Então, fiquem muito atentos a essa questão da cardinalidade, ou seja, um para muitos, muitos para um para um, e também a direção desse relacionamento. Feito? Bom, o nosso relacionamento ok, espero que tenham entendido mais sobre esse assunto. Nós vamos agora passar para a próxima etapa, a última etapa dessa aula de hoje. E a última etapa é criar medidas. Eu trouxe aqui uma lista de medidas prontas, olha que molezinha. Essa lista de medidas prontas é para que a gente não tenha que ficar aí criando um monte de medida, tá? Criando do zero, né? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês baixarem, tá? Mas mais importante que isso, eu não quero que vocês saiam copiando e colando igual eu fiz aqui não, né? Igual eu vou fazer. Eu quero que vocês analisem cada campo, né? Eu quero que vocês façam, pratiquem, porque isso é muito importante, beleza? Bom, vamos aqui às explicações de quais são essas medidas, quais são essas funções e como é que funciona, né? Bom, vamos lá. Eu dividi aqui em grupos. O primeiro grupo é o grupo das funções mais simples, as nossas funções que costumam ser base, né? Por que eu digo que costumam ser base? Porque essas funções elas trazem as funções simples. Vamos fazer uma analogia lá com as funções do Excel. As funções básicas do Excel são lá soma, média, mínimo, máximo, não são isso? Então, aqui no Power Pivot também tem a mesma coisa. Assim como tem a função soma, tem lá a função min, max, average, e também a função count, que é muito utilizada, né? Então, se eu quero contar, se eu quero fazer soma, mínimo, quer dizer, menor valor, maior valor, e também fazer média, tá? Na hora que eu for montar, eu vou mostrar elas para vocês, tá? Depois eu tenho uma outra que é interessante, que ela faz a contagem distinta, certo? Ela é muito interessante e acaba nos ajudando em várias situações nos nossos projetos. Então, ela faz uma contagem de valores distintos. Depois, num próximo nível, nós temos uma outra função, que eu separei aqui, que é a função divide. A função divide, ela serve para fazer divisão. E ela precisa de 3 parâmetros. Vejam, eu preciso dizer aqui qual coluna que eu quero dividir e por qual, né, eu quero dividir. E tem um último parâmetro, que é interessante no sentido de a gente poder colocar aqui um tratamento, né? Essa função me permite colocar um valor ou uma função para quando essa divisão retornar um erro. Acontece em divisão por zero, né? Quando a gente faz uma divisão por zero, o resultado retornaria um erro. Eu então já faço aqui o tratamento e já digo que eu quero que apareça em branco, né? A função blank, ela é usada para que apareça o valor em branco. Posso colocar 2 aspas? Também posso, mas eu tenho o hábito de usar a função blank. Bom, inclusive estou vendo que faltou um blank aqui. Não nessa função, mas na função de baixo. Muito bem, acho que na hora que eu copiei e colei aqui, desapareceu. Muito bem, então temos a função divide que nós já vamos fazer. Depois nós temos a função sumX. O que a função sumX faz? A função sumX, eu vou determinar tabela e vou dizer o cálculo que eu quero que ela faça, né? Eu quero que ela faça aqui uma multiplicação. Pegue o meu preço unitário e multiplique pela quantidade vendida. Essa função, ela vai me trazer o valor da venda sem desconto, ok? A gente já vai entender um pouquinho melhor lá na tabela. Aqui, na prática, o que ela faz, vamos fazer uma analogia lá com o Excel, somar produto, né? Somar produto faz isso, me permite fazer um cálculo durante a construção e ele pega item a item e me traz um totalizador, beleza? Agora vem a função mais utilizada no Power Pivot, no Power BI também, que é a função calculate. A função calculate, fazendo uma analogia com o Excel, ela substitui aí
soma Cs, média Cs, mínimo Cs, cont Cs, máximo Cs. Por quê? Porque ela me permite colocar qualquer uma dessas funções, né, as funções lá de cima, sum, count, average, ela me permite colocar dentro dela e aplicar um filtro. Isso em um cenário bem básico. A gente vai aprender aqui a aplicar o filtro, a gente vai aprender aqui a aplicar mais de um filtro, se for necessário, e a gente vai aprender aqui também a trabalhar com uma função chamada dateAdd. Essa função ela me permite trabalhar com períodos, ou seja, quero que ela traga o valor do mesmo período do ano anterior, ou do mês anterior, ou até mesmo de trimestre anterior, certo? Bom, depois dessa explicação sobre as funções que nós vamos tratar, nós vamos agora começar a construir essas funções, beleza? Como é que eu faço? Vamos lá. As funções, as medidas, aqui no DAX, aqui no Power Pivot, elas podem ser construídas tanto aqui em exibição de dados, eu posso digitá-las aqui embaixo, eu tenho muito hábito de fazer isso, já coloco aqui embaixo e já fica pronto, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou fazer a função total venda com desconto. Total venda com desconto, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar fazer a soma da coluna valor venda da tabela vendas. Vamos lá. Eu vou começar a digitar, lá em cima na barra de forma, digitei a função, dois pontos, igual. Isso aqui a gente precisa colocar obrigatoriamente, pessoal, não tem como fugir daquele dois pontos, né? Se alguém já se aventura aí no Power BI, já sabe que no Power BI não precisa desses dois pontos, mas aqui no DAX precisa. Bom, nome da função, ok, dois pontos, sinal de igual, e agora vem a minha função. Lembra que eu falei da função sum? Bom, tá aqui. Além da função sum, se eu quero usar a função count, eu uso a função count. Também tem uma função average, que faz a média, né? Então, soma, contagem e agora média. Tem a função min e também a função max. Essas funções elas trabalham de forma muito similar às funções equivalentes lá no Excel. Ou seja, elas precisam de apenas um parâmetro, né? Qual a coluna que eu quero fazer a soma? Qual a coluna que eu quero ver a média, menor valor, maior valor e assim por diante. O legal aqui do DAX é que a gente começa a digitar a tabela, por exemplo, ó, vendas. Ok, já apareceram aqui todos os campos da venda. Isso aqui é melhor que o Excel, né? Porque, pô, listar os campos da tabela é algo muito interessante. Bom, vendas. O que eu quero aqui de vendas? Eu quero da tabela vendas o total da venda. Dei um tab, carreguei, fechei parênteses e a minha medida está pronta. A minha primeira medida está pronta. Feito? Bom, como é que eu uso essa medida? Vamos lá. Vou fechar aqui o DAX. Vamos voltar aqui para o Excel, tá? Vamos fazer aqui um exemplo bem simples. Eu vou criar uma tabela, inserir, tabela dinâmica. Eu vou usar o modelo de dados da pasta de trabalho, vou clicar em OK. E agora, vejam que ele criou aqui todas as minhas tabelas, elas já estão relacionadas. Inclusive, ele coloca um risquinho aqui nas tabelas que não estão relacionadas. Ou seja, daqui para baixo, nada eu posso utilizar, só daqui para cima. Eu quero fazer uma análise de acordo com o mês. Vamos lá. Mês e ano. Então, vou pegar aqui o campo ano, o campo mês, e vou pegar a minha medida. Mas onde está a minha medida? Eu criei a minha medida lá na canal, não foi isso? Lá na planilha canal. Está aqui, ó, total venda com desconto. Arrastei e ele fez a soma para mim, certo? Bom, como existe um relacionamento aqui, ele já entendeu, já fez a soma de acordo com cada período e está tudo certo, bonitinho aqui para mim. Pessoal, nós temos tabelas que não estão sendo relacionadas lá. E aí ele, quando tem esse tipo de situação, ele faz o quê? Ele pede para eu criar relacionamento. Essa mensagem fica me enchendo o saco aqui. Desculpa, mas é verdade. Eu vou fechar essa mensagem, mas daqui a pouco ela volta a aparecer. Bom, eu não quero agora mexer mais nada aqui na tabela dinâmica, eu só quero que você entenda como é que funciona. Entenderam como é que funciona? Agora a gente vai criar as outras medidas. E eu quero que você conheça a outra forma de criar medida aqui no Excel. Não indo lá no Power Pivot, mas sim direto aqui no Excel. Na guia Power Pivot, eu tenho um botão chamado Medidas. Quando eu clico nele, ele me permite abrir uma nova medida, criar uma nova ou gerenciar. Eu vou criar uma nova. Onde eu quero criar essa nova, né? Defino a tabela que eu quero criar. Como eu criei a primeira na canal, e eu gosto sempre de criar na tabela menor, porque assim eu tenho mais espaço para analisar os dados lá, eu vou deixar aqui. E agora eu tenho aqui, nome da medida. A nossa nova medida, ela vai se chamar, vamos lá, quantidade produto, né? Quantidade produto. Vou pegar aqui o mesmo nome, seguir o mesmo padrão, coloco aqui,
nome produto, vendido, né? Quantidade de produto vendido. Descrição. Quero colocar alguma observação a respeito dessa função? Coloco aqui. Não, não quero. Ok, então já vou direto para a função aqui embaixo. Eu vou fazer agora a função sum. Aqui eu também preciso somar, correto? E agora nós vamos somar uma coluna que se chama quantidade. Está lá, na tabela vendas, eu tenho uma coluna que se chama quantidade vendida. É ela que eu quero. Fechei parênteses, a minha função está aqui dentro. E agora, o detalhe é que aqui eu já posso definir o formato que eu quero para esse campo. Esse campo eu quero geral, mas se fosse número, eu já poderia determinar aqui como número, casa após a vírgula, usar ponto separador de milhar e assim por diante. Bom, não é o caso agora, eu vou selecionar geral e vou clicar em OK. E assim ele já criou a minha próxima medida. Inclusive, já está aqui embaixo, posso arrastar esse campo, e na verdade ele até já arrastou para mim, né? Está aqui. Já tenho aqui o valor da venda e quantidade vendida. Tá? Criou a medida e ele já arrastou para dentro da minha tabela. Feito? Importante que vocês entendam que dá para criar a medida das duas formas. Agora, nós vamos voltar lá para o gerenciar do Power Pivot. Vamos voltar para o Power Pivot. A nossa medida ela aparece aqui, né? Já apareceu aqui na sequência. Bom, eu vou criar agora as próximas medidas. E essa próxima medida eu vou simplesmente copiar e colar, né? Porque não muda nada com as funções, com as medidas que a gente acabou de fazer. Dou um Enter e está tudo certo. Vamos lá. As nossas próximas medidas são as seguintes. Primeiro, contagem distinta. O que é essa contagem distinta? Para que ela serve, né? Dentro de uma venda, eu tenho vários itens. E aí, o meu item, a minha coluna ID venda, ela se repete, né? Então, eu tenho lá, vamos dizer, 10 mil linhas. Dessas 10 mil linhas, eu tenho 2 mil vendas, porque eu tenho itens repetidos. Então, eu vou usar agora a contagem distinta para identificar quantos IDs eu tenho, né? Eu, então, vou chamar aqui quantidade de venda, distinct count é o nome da função, e eu chamei aqui o campo ID venda, né? Então, vamos lá, vou digitar aqui, vou digitar venda e vou chamar o campo ID venda. Esse é o campo que determina se a venda mudou ou não, né? Se é a mesma venda ou se é uma nova venda. Fechei parênteses, dei um Enter e eu agora sei que das minhas vendas eu tenho, na verdade, 25.620 vendas. Beleza? Se eu pegar esse campo e arrastar para dentro da minha tabela, eu tenho essa informação aberta por mês, lá na minha tabela dinâmica. Vamos lá? Ó, pego o campo, arrasto e eu já sei quantas vendas eu tive. Opa, não esse. Quantas vendas eu fiz por mês. Seguindo a sequência, nós temos agora essa divisão, né? Eu vou fazer uma delas aqui. Vamos lá, ticket médio. Ticket médio, ele será o total da venda com desconto dividido pela quantidade da venda, né? Então, vamos lá. Começo com o nome da medida, 2 pontos igual, divide. Assim como o Excel, ele também lista as funções, né? Qual é o meu numerador? Total venda com desconto. Total venda com desconto será dividido, vamos lá, ponto e vírgula, será dividido pelo denominador, que é a quantidade de vendas, né? Vamos lá, quantidade de vendas. Ponto e vírgula, eu agora vou determinar qual será o valor alternativo, né? Resultando em erro essa informação, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça aqui blank. Pronto. Fechei parênteses. Lembrando que a função blank, ela traz o valor em branco, né? E assim, fizemos o cálculo do ticket médio, né? As próximas divisões serão feitas da mesma forma. Então eu venho aqui, vou copiar e colo. Detalhe, eu estou querendo criar uma função que ainda não existe o campo. Estão vendo lá? Total vendas online. Eu não tenho ainda total de vendas online. Quando eu clicar em Enter, ele vai resultar em erro. Então eu nem vou fazer isso, tá? Vou deixar para fazer isso depois. Nós temos uma dependência aqui, né? A mesma coisa vai acontecer com total vendas contoso, tá? Então essas duas eu não posso fazer agora. Vamos então para a SumX. Vamos lá. A função SumX, assim como na função somar produto, eu posso fazer um cálculo, né? Somar produto do Excel, né? Vamos lá. O nome da minha função se chamará total vendas sem desconto. E total vendas sem desconto porque lá eu tenho o meu valor bruto, né? No meu valor unitário. Eu vou colocar 2 pontos, sinal de igual. A função é SumX. E a função SumX tem 2 parâmetros. O primeiro deles é a tabela, ou seja, a informação aqui ela virá da tabela vendas. Então, chamei aqui a tabela vendas. E qual é a nossa expressão? A expressão é
quero que pegue o campo do valor unitário, preço unitário, e que divida, e aí tem um ponto e vírgula, e que multiplique, né? Vamos lá, multiplique pela quantidade vendida, campo quantidade vendida. Fecha o parênteses. Então, a função SUMEX vai na tabela vendas, pega o campo preço unitário e multiplica pela quantidade vendida. Eu vou dar um Enter e assim eu chego no meu valor bruto. Vejam que ele é muito próximo do meu valor com desconto, né? O meu valor líquido lá. Se eu quisesse, inclusive, calcular o desconto, eu posso fazer uma medida menos a outra, simples assim. E assim eu já teria o valor do desconto, né? Agora vamos à função Calculate. E a função Calculate será dividida em duas partes. A primeira delas será esse grupo de cima, onde eu aplico o filtro, ok? Nesse grupo de cima, copiei aqui o nome da venda, nome da medida, e vamos lá. Medida vendas com desconto 2011, ou seja, eu estou aplicando um filtro de ano na medida vendas com desconto, certo? Que nós já temos aqui. 2 pontos, sinal de igual. Lembrando que o nome da medida eu dou do jeito que eu quiser, então não tem uma obrigatoriedade aqui nenhuma, né? Tanto que lá ela se chamava total venda com desconto. Aqui eu chamei de venda com desconto, tá? Não tem problema nenhum. A função então é a Calculate. A função Calculate é uma função de 2 parâmetros, tecnicamente 2 parâmetros. Isso porque o segundo parâmetro, filtro, ele pode ser replicado várias vezes. Eu posso aplicar vários filtros. Mas o primeiro, o expressão, ele é obrigatório, ele é único. E o que seria a expressão aqui? O que eu quero que essa função Calculate faça? Eu quero que ela faça uma soma, eu quero que faça a soma da venda. Então, eu posso fazer aqui a função SUM. Eu quero fazer a função SUM do quê? Eu quero fazer lá do total da venda. Aí, eu chamo o campo lá total venda, lá da minha tabela. Pessoal, posso fazer dessa forma? Posso. Mas nós já não temos uma função que faz isso, uma medida. Nós já temos uma medida que faz a soma da venda. Eu posso então, ao invés de fazer a função para somar aquele campo, eu já uso a medida que já está somando aquele campo. E no nosso caso, é a medida total venda com desconto, certo? Essa é a medida que já está fazendo aquela soma. Bom, a minha expressão é essa? Sim. Poderia fazer contagem? Poderia. Poderia usar a função count ou uma medida que faz contagem. Poderia usar a função max, min, average, enfim, todas aquelas funções podem ser usadas aqui. Inclusive, eu posso, na minha expressão de uma calculate, usar uma outra medida que tem uma calculate, certo? Não tem problema nenhum, ele vai aceitar. Isso faria com que aquele primeiro filtro, que já tem na primeira calculate, seja aplicado também na segunda, né? Bom, até aí ok. Eu quero agora aplicar o filtro. E para aplicar o filtro, nós vamos usar a função filter. A função filter é uma função de tabela, ela cria uma tabela. E o que eu estou dizendo agora para a função calculate é: faça a soma da venda somente para esse filtro que eu estou aplicando. A função filter ela tem 2 parâmetros e o primeiro deles é tabela. O nosso filtro ele será aplicado sobre a tabela calendário, porque ele é um filtro de ano, né? Então eu vou chamar aqui a tabela calendário. Ponto e vírgula. A minha expressão aqui, ela está relacionada ao ano. Chamo o campo do ano e digo que eu quero que o ano ele seja igual a 2011. Fecho o parênteses da função filter e fecho o parênteses da função calculate. Nesse nosso filtro aqui, nós estamos trabalhando com número. E por estar trabalhando com número, eu não preciso de aspas, né? Se fosse um texto, eu colocaria esse texto entre aspas. Vamos fazer exemplos ainda com texto. Vou dar um Enter e ele faz o cálculo para mim, me trazendo o valor referente a 2011. Se eu pegar essa medida lá na minha tabela e jogar ela na minha tabela dinâmica, eu só tenho dados de 2011. Feito? Bom, preciso fazer a mesma coisa para 2012 e 2013, porque a gente vai usar lá no nosso dashboard. Tem uma outra medida que a gente vai fazer aqui também, que é para o canal. E para saber quanto eu recebi de cada canal, eu vou usar a função total venda loja. Vamos lá. A venda loja ela vai aplicar um filtro na tabela venda, como poderia também aplicar um filtro lá na tabela canal, tá? E o filtro é que o canal seja igual a 1. Vamos lá. Sinal de igual. 2 pontos primeiro, né? Sinal de igual.
calculate, a minha expressão continua sendo o total da venda, certo? Com desconto. Ponto e vírgula. Eu agora quero fazer um filtro por canal. Eu quero saber quanto eu recebi lá do canal 1, que é o meu canal loja. Filter. Vou chamar aqui a tabela canal, mas poderia chamar a tabela vendas, não teria problema nenhum. E agora eu vou dizer que o ID canal, ele será igual a 1. Fecho parênteses, dou um Enter e ele faz o cálculo para mim. Vou fazer isso para todos os canais, porque lá no nosso dashboard a gente vai usar. Agora a gente vai entrar num outro tipo de teste. Vamos lá. Como que eu faço para criar uma medida relacionando período, né? Bom, aqui embaixo eu tenho o uso da função calculate com a função dateAdd. Ou seja, a função calculate ela vai fazer a soma do total da venda com desconto. E o filtro que nós vamos aplicar nesse caso é usar uma função que vai retroagir um período para a gente. Nesse caso, eu vou usar a função dateAdd para retroagir um ano. Como vamos construir isso? Vamos lá. Selecionei aqui total venda. Eu abreviei aqui, eu usei um símbolo muito comum no uso de ano contra ano aqui, né? Então, YOY, sinal de igual, mas eu poderia digitar, por exemplo, ano anterior, não teria problema nenhum. E agora eu vou usar a função calculate. Eu continuo fazendo o calculate sobre o meu total venda com desconto. Ponto e vírgula. Agora vem o filtro. E nós não vamos usar a função filter. Nós vamos usar a função dateAdd. Essa função ela precisa de 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a data. E tudo no projeto que a gente vai relacionar a data é a data da tabela calendário. Vamos lá. Tabela calendário, coluna data. Ponto e vírgula. Dessa coluna data da tabela calendário, eu quero movimentar quanto tempo? 1. Mas eu não quero 1 para frente, eu quero 1 para trás. Então, menos 1. Menos 1 o quê? Ponto e vírgula. O intervalo que eu quero usar é o intervalo de ano. Então, vou fazer referência aqui ao ano. E vou fechar parênteses da função dateAdd, vou fechar parênteses da função calculate. A função dateAdd ela também cria uma tabela para a gente, né? E ela usa essa tabela, no caso a função calculate, usa essa tabela para fazer o cálculo para a gente. Vamos lá. Enter. Fez o cálculo. E vamos jogar lá na nossa tabela para a gente ter ideia do que ele faz, né? Vamos lá. Nossa medida, total venda do ano anterior. Arrasto aqui para a nossa tabela dinâmica. E olha o que acontece agora. Vamos lá. Na altura de 2012, ele traz o valor de janeiro do ano anterior. Estão vendo? A mesma coisa acontece com todos os outros meses e também com o outro ano, né? Está aqui. 2013, ele me traz o dado de 2012. Ok? Quando que isso é interessante? Vamos lá, tem uma medida aqui, inclusive, que faz isso. Faz um comparativo, né? Porque como eles agora estão na mesma linha, como agora está trazendo o ano anterior, eu posso fazer um comparativo, tipo, quanto é esse cara menos esse cara? E quanto a sobra disso, quanto um menos o outro, representa. E assim a gente consegue calcular crescimentos, evolução, quedas, enfim. A gente consegue fazer um comparativo de anos, né? Isso é muito importante na gestão do nosso negócio, né? Conseguimos controlar essa evolução ano a ano. A nossa próxima medida, ela faz a mesma coisa. dateAdd menos 1 ano, só que aqui ela faz do ticket médio, tá? Nós vamos usar essa medida lá no nosso dashboard. Então, é preciso que você faça. Na verdade, preciso que você faça todas. Pode até ser que a gente não use uma ou outra medida, mas é importante que você faça para você praticar. Olhe, analise todas essas medidas. Só que antes de nós finalizarmos a aula, eu já sei que está um pouco longa, mas eu quero ensinar você a fazer mais uma coisa. Imagina o seguinte, eu preciso fazer uma medida em que ele precisa de 2 filtros da mesma tabela. Olha o que vai acontecer aqui, vamos lá. Eu quero que ele faça uma soma do contoso, tá? Fabricante contoso, então eu até copiei a medida aqui, vou colocar a medida aqui no nosso Power Pivot, vamos lá, colei, ela já traz a minha expressão, vamos lá, ela já traz o meu filtro, vou até dar uma quebrada aqui porque vai ficar mais fácil a gente analisar essa medida depois, né? Na verdade o ideal é que a gente faça sempre isso.
Dentro do filtro eu tenho a tabela e tenho a expressão. Até aqui ok, né? Agora imagine o seguinte, eu quero aplicar um outro filtro. E esse outro filtro, ele refere-se à mesma tabela. Ó, detalhe, vamos lá. Vou recortar aqui. Vamos lá, lá na tabela produtos, eu tenho aqui o grupo, certo? Então eu quero ver tudo que foi vendido de screen, ok? Tudo que foi vendido de screen dentro pela fabricante Contoso. Então vou voltar lá, vamos lá na nossa medida, no canal, igual, vou colocar aqui, eu colar de novo, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Nós temos aqui a expressão, correto? Quando eu quero colocar mais de uma expressão, eu preciso usar ou E comercial, dois E comerciais que representam E, ou dois pipes que representam OU. Então, quando eu quero usar a regra do E e do OU, eu uso E comercial ou pipe. Nesse caso, eu quero E comercial, porque eu quero o E. E nesse caso, eu quero agora, vamos lá, dentro da tabela produto, eu quero que ele olhe o grupo, e o grupo precisa ser igual a screen. Dou Enter e ele já fez a minha medida. Vejam que agora eu tenho aqui uma medida que traz o valor da venda Contoso screen, vamos colocar aqui, né, para mudar um pouquinho, e ela traz dois critérios ao mesmo tempo. Feito? Bom, ficou um pouquinho longa a aula de hoje, mas é que é muito assunto e é importante que você entenda cada etapa dessa. Repito, vamos lá. Vou disponibilizar nesse vídeo o link para você baixar essas funções. Ou vamos fazer melhor, eu vou colocar essas funções na descrição do vídeo lá no canal do YouTube, porque ele direciona para o YouTube, é um link privado, né? Vocês recebem esse link privado. Quando vocês acessam, tem a descrição do vídeo, na descrição do vídeo eu vou deixar essas funções, beleza? E assim fica mais fácil, não precisa disponibilizar nada para download. Feito? Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda etapa. Construção de um projeto de BI, Dashboard, não é algo tão simples assim, né? Quando a gente quer algo muito elaborado, quando a gente quer algo legal mesmo, não é tão simples assim, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender esse nosso segundo passo, que é a etapa de relacionamento e de cálculos, e nós nos encontramos na nossa próxima aula, na terça-feira, onde vamos agora criar a parte visual, parte legal de tudo, né? A gente muitas vezes acaba focando muito na parte visual, esquecendo desses dois primeiros passos, que são tão ou mais importantes do que até mesmo a parte visual. Beleza? Ficamos por aqui, um forte abraço e até a nossa próxima aula.